Se você ainda não digeriu muito bem essa possibilidade da Regina Duarte vir a ser a secretária ou ministra da Cultura, é que você ainda não sabe dos detalhes. É bem pior do que você está pensando, mas eu vou explicar para você. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar essa força para a gente estar pertinho de bater os 100 mil e a gente crescendo, a gente leva informação para cada vez mais pessoas. Se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro do canal. Do lado do botão inscrever-se tem o botão tornar-se membro, ou você pode contribuir no nosso Apoia-se, o link está na descrição. Fechado? Olha, gente, se vocês não estão ainda digerindo muito bem essa história da Regina Duarte poder ser secretária ou, quem sabe, ministra, né, da Cultura do governo Jair Bolsonaro, a história é pior do que parece. Porque, assim, a Regina Duarte sempre foi ligada aos piores anos da história desse país. Né? A gente sabe que ela tem um histórico realmente de extrema direita, de apoiadora até do regime militar e sempre teve desse lado. Então não é que ela gosta do Bolsonaro, ela também gosta do João Dória, por exemplo. Né? O João Dória, eu falo sempre, o João Dória é o Bolsonaro de banho tomado. Né? É o Bolsonaro engomadinho, é o Bolsonaro que foi para a faculdade. Ele chega a ter mais maldade até do que o Bolsonaro, porque ele consegue pôr em prática. O Bolsonaro ele tem uma incapacidade, que ele é meio tosquinho assim, ele não consegue pôr em prática tudo que ele quer, mas o João Dória consegue. E o Bolsonaro vai estar pensando em convidar a Regina Duarte e ele quer, inclusive, recriar o Ministério da Cultura, porque ele tinha transformado o Ministério da Cultura em secretaria e agora ele disse que a atriz... Olha os argumentos. Ele disse que a Regina Duarte é muito conhecida para ser apenas secretária, que ela tem que ser ministra. Então ele quer, por uma medida provisória, recriar o Ministério da Cultura para entregar para ela. Só que medida provisória vale por 120 dias, se não for aprovada pelo Congresso, perde a validade. Hoje, o que existe é a Secretaria de Cultura, que é ligada ao Ministério do Turismo, por incrível que pareça. Não é ligado ao Ministério da Educação, é ligado ao Ministério do Turismo. E no Ministério do Turismo, nós temos o Marcelo Álvaro Antônio. Eu acho engraçado esses nomes assim que não tem sobrenome, né? Marcelo Álvaro Antônio. Esse ministro do Turismo está enroladíssimo na denúncia do Laranjal do PSL. Para quem não sabe o que foi isso, foi o seguinte. Na campanha para presidente da República, para deputado, para senador, para as eleições de 2018, os partidos que apresentam candidatura têm que ter, no mínimo, 1/3 das vagas destinadas às mulheres. 30% para ser mais preciso. No entanto, o que o PSL fazia? Pegava mulheres que não tinham o menor interesse em ser candidatas a nada, não estavam interessadas em política, e colocavam essas mulheres como candidatas, só para cumprir a cota. E aí o dinheiro que era destinado para elas era usado para os homens. Então veja só, se você tinha a ideia de equilibrar, né, de você favorecer a entrada de mulheres na política, você estava fazendo exatamente o contrário. Você estava pegando mulheres que não tinham interesse em entrar para a política só para cumprir o número, aí a verba pública que vinha para a campanha delas, você usava para a campanha de homens e até esse dinheiro chegou a ser usado na campanha de Jair Bolsonaro. Um dos assessores que foi investigado pelo TSE tinha uma planilha mostrando o dinheiro de onde entrava para onde ia. E até para a campanha de Jair Bolsonaro. Isso é crime eleitoral, isso anula a chapa toda. Então, em Minas foram eleitos 6 deputados, todos homens, todos perderiam o mandato. Se você provar que esse dinheiro também foi usado na campanha de Jair Bolsonaro perde o mandato. Esse escândalo também aconteceu no Pernambuco. Quem foi eleito para o Pernambuco foi Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. Olha que rolo! É nesse balaio de gato que ela tem que entrar se ela topar. Mas a Regina Duarte é muito estranha, cara. Ela, além de querer entrar nesse balaio de gato, Jair Bolsonaro vai se encontrar com ela hoje, segunda-feira, dia 20, no Rio de Janeiro, porque eles falaram que precisam olhar olho no olho, para ver o que eles querem. Mas antes dessa polêmica toda acontecer, antes de sair o secretário de Cultura que fez aquele pronunciamento nojento na semana passada, Regina Duarte já tinha dado o ar da graça porque ela estava revoltada com a indicação do Democracia em Vertigem para o Oscar. Olha a postagem que ela fez no Instagram. Um Oscar para você que foi para a rua derrubar o governo mais corrupto da história.
e um monte de emoji de palminha e de bandeirinha do Brasil. Ela já estava revoltadinha por causa da indicação do Democracia em Vertigem para o Oscar, porque para ela que foi ativista para derrubar o governo Dilma, aquilo tudo que está no documentário é mentira. Apesar de estarem as pessoas lá, não serem atores, são as pessoas, são cenas da época lá, para ela é tudo mentira, ela já estava revoltadinha. Mas se você não entende por que a Regina Duarte de repente está apoiando o Jair Bolsonaro, entenda que ela não é só atriz. Ela é uma pecuarista, ela é criadora de gado e ela defende nesses encontros, nessas feiras agropecuárias que ela vai, ela é praticamente a garota propaganda dos ruralistas. Ela defende expulsão de índio das terras indígenas, ela defende desmatamento, tudo que a bancada ruralista defende, ela defende também. Então ela não é uma santa que de repente está sendo convidada para o governo Jair Bolsonaro, não. Dá uma olhada só nisso aqui. A atriz Regina Duarte apoia a perseguição e assassinatos de índios. A atriz Regina Duarte tem feito comícios e discursos por todo o Brasil, tentando justificar a perseguição, assassinatos e invasão das terras indígenas por parte dos latifundiários. Isso é muito grave, né? Porque se a pessoa tem esse tipo de valores, ela está realmente alinhada com esse governo. Esse governo que tem o que há de pior, né? A gente sabe que os valores que esse governo defende não são valores que qualquer um de nós defenda, porque ele só defende interesse de gente rica, de latifundiário, de empresário, de madeireira, de quem precisa de agrotóxicos. Esses são os interesses que ela defende. Mas vamos um pouquinho mais a fundo, olha só. Diversos políticos e famosos são proprietários de fazenda na área em conflito. Ratinho, Hebe Camargo, essa notícia não é de hoje, tá? Ratinho, Hebe Camargo e Regina Duarte estariam nessa lista. Regina Duarte lidera o setor pecuarista contra povos indígenas, participa de comício contra as demarcações e contra os povos indígenas em todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, ela é a garota propaganda em campanhas contra indígenas, conforme o blog União, Campo, Cidade e Floresta. E ela realmente é efetiva nessa questão de defender os interesses dos pecuaristas. Doa a quem doer. Esse tipo de gente, eles olham o índio como problema. Eles não olham o índio como ser humano, eles olham o índio como problema. E problema precisa ser eliminado. Você entendeu? Então, para eles, está tudo certo. Eles estão eliminando um problema, não estão eliminando seres humanos. Mas olha só, a atriz global e pecuarista Regina Duarte, em discurso na abertura da 45ª Expo Agro em Dourados, Mato Grosso do Sul, disse que está solidária com os produtores e lideranças rurais quanto à questão de demarcação de terras indígenas e quilombolas no estado. Podem contar comigo, da mesma forma que estive presente nos momentos mais importantes da política brasileira. Ela e o marido são criadores da raça Brahman em Barreto, São Paulo. E a situação é muito grave porque, por exemplo, nessa região onde ela foi no Mato Grosso do Sul, em Dourados, é uma área de conflito extremo da etnia Guarani Kaiowá. De 60 homicídios que aconteceram recentemente contra indígenas, 42 aconteceram nessa área. Então, assim, 70% dos assassinatos de pessoas de origem indígena acontece nessa região, onde ela defende não os indígenas, onde ela defende os interesses dos pecuaristas. E esses crimes normalmente ficam impunes com conivência das autoridades. Ninguém é condenado quando mata um índio. Na verdade, os condenados até hoje são os indígenas, não os assassinos, afirma Anastácio Peralta, liderança do povo Guarani Kaiowá da região. Mas você acha que não dá para piorar? Dá para piorar sim. Há um plano B, porque há a possibilidade da Regina Duarte não aceitar o convite. Nesse caso, se ela não aceitar, o plano B é Carlos Vereza. Carlos Vereza, que também, amiguinho de Bolsonaro, apoiador da campanha e que representa também o que há de mais reacionário entre a comunidade artística do país. Tanto com Regina Duarte quanto com Carlos Vereza, a classe artística, a classe cultural desse país estaria muito mal representada, porque eles não representam o que realmente a classe anseia. Eles representam interesses de empresários, de pecuaristas, de ruralistas, da elite brasileira e não da classe artística. O Carlos Vereza, eu acho que ele tá ficando meio gagá mesmo, porque ele já estava revoltadinho quando teve aquela história da Damares de menino veste azul e menina veste rosa, porque no jornal da Rede Globo, o Jorge Pontual e a Renata Lopretti apareceram vestidos, ele de rosa e ela de azul. Ele já esperneou, disse que eles são patéticos e que aquilo era fazer birrinha como se fossem duas crianças em vez de serem dois profissionais. Quer dizer, ele tomou umas dores
por nada, porque não pode usar azul, não pode usar rosa, só na cabeça da Damares que não pode. Mas ele veio a público para defender isso. E a última esperneada dele foi contra o especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Porque ele disse que o especial mostrava um Jesus gay e de esquerda. Olha o que ele disse. Nada de novo no front. Fazer paródia de Jesus gay e de esquerda, talvez para sublimar desejos e inclinações mal resolvidas. Quer dizer, a pessoa que assistiu e não gostou do Jesus gay, eu até entendo, desde que a pessoa tenha assistido. Porque realmente Jesus é retratado como gay nesse especial de Natal. Mas de esquerda? De onde que ele tirou isso? Jesus é retratado como gay, as pessoas podem gostar ou não, é a opinião de cada um. Mas ele viu um Jesus de esquerda. E o incrível dessa história é que se Jesus voltasse hoje, essas pessoas, esses cristãos de hoje, esses defensores da cristandade, acusariam Jesus de ser comunista mesmo, se ele viesse com os mais humildes, se eles viesse com os necessitados, com os excluídos da sociedade, ele ia ser chamado de comunista se ele não viesse. Jesus teria que voltar para ele ser aceito defendendo empresários, defendendo banqueiro, defendendo o mercado financeiro, falando que a bolsa tem que dar não sei quantos pontos, que tem que atingir a meta fiscal. Se Jesus não viesse defendendo isso, se ele não viesse falando de Estado mínimo, essas pessoas ultraconservadoras, entre aspas, que não são conservadores, são falsos moralistas, essas pessoas realmente diriam que Jesus é um comunista. Por incrível que pareça, essa é a nossa situação atual. Então, o que eu queria passar para vocês é, hoje há uma reunião marcada entre Jair Bolsonaro e Regina Duarte. Eles vão conversar para ver se ela vai ganhar um ministério ou não. Se ela continuar como secretária e não como ministra, ela vai estar subordinada ao Ministério do Turismo, com um ministro bem enrolado com escândalo de corrupção na campanha. E o plano B para Regina Duarte é o Carlos Vereza, que eu não sei quem é o mais maluco dos dois. Tá bom? Mas eu espero que vocês divulguem esses vídeos, levem essa informação para as pessoas, porque viramos um hospício. Oficialmente o Brasil é um hospício a céu aberto. Fechado, meus amigos? Curta as nossas redes sociais, um grande abraço para vocês e eu já fui.